Sim. Abrir aqui, a gente já começa.
Bom, vamos dar início aí. Tentei falar com vocês na terça-feira, né? Não consegui. Terça, segunda, né? Mas, enfim. Então, agora o assunto é matemática financeira. Assim, nós temos alguns tipos de juros, que é o juros simples, que é o que nós vamos ver agora, e os juros compostos, como eu estava fazendo a introdução na última aula. E para vocês fazerem as anotações. E agora, conforme nós vamos trabalhar, aí eu vou explicando o motivo de eu solicitar aquilo que eu pedi para vocês escreverem. Tá? Então, nós temos os juros simples e juros compostos. Agora nós vamos trabalhar somente com juros simples. E aí a gente vai primeiro dar uma... ser um pouco exaustivo aí nas informações de juros simples, para depois a gente passar para os juros compostos. A grande diferença entre um e outro é que em juros simples nós vamos trabalhar com multiplicação, soma, multiplicação e divisão. Em juros compostos, além disso tudo que eu falei, soma, divisão e multiplicação, nós vamos utilizar também potência. Então, a grande diferença de juros simples e juros compostos na operação é a potência. No juros simples não tem potência. No juros compostos tem potência. Bom, o que é os juros? Juros nada mais é que o aluguel pago pelo uso do dinheiro. Toda vez que nós fazemos um financiamento, solicitamos um empréstimo, vamos comprar alguma coisa a prazo, e precisamos de dinheiro de terceiro, geralmente banco, nós vamos se sujeitar a entrar pela modalidade de financiamento ou empréstimo. Feito isso, você vai pagar um valor superior ao valor que você está contratando, porque o banco está te dando essa possibilidade de emprestar esse dinheiro para você, e diante desse empréstimo ele vai te cobrar alguma coisa por isso, que é os juros. Tá? A fórmula que a gente vai utilizar, J igual a C vezes I vezes N. Em decorrência desta fórmula, nós vamos ter as outras que vão se originar dessa. Eu costumo fazer uma fórmula para C, uma fórmula para I, uma fórmula para N, e uma fórmula para os juros, que é essa que vocês estão vendo aí, e logo na sequência vai aparecer o montante também. Tem professor que trabalha somente com esta fórmula e vai isolando as variáveis de acordo com a necessidade de cálculo. Tá? Eu prefiro montar uma fórmula específica para cada variável. Então vamos lá. A soma do juros, que é o J, mais o C, que é o capital, vai me dar a operação de montante. E o que é montante? É o total. Então, quando vocês ouvirem a expressão total, é porque nós estamos falando de montante. Tá? Aqui, então, é um exemplo
de um capital de 1.000, que deve ser pago em 8% ao mês, em 2 meses. Então, aqui o que importa para nós não é o... Importa para nós não é o número, e sim a unidade. Então, observe que a taxa está em mês e o tempo também tem que estar em mês. Não importa o número que está associado a isso. O que importa é a unidade que está. Então, aqui, o 1.000 representa o capital, o 8% representa a taxa. Aí eu pedi para vocês, toda vez que aparecer taxa, dividir por 100. Então, é para ficar em número, não em número decimal, não em número percentual, e sim em número absoluto, para a gente poder fazer a continha. E o tempo deve estar em meses para acompanhar a taxa. Tá? Isso aí é sempre que temos que nos preocupar. Quando vocês ouvirem a expressão fazer conversão, que é uma das expressões que a gente vai utilizar aqui, fazer conversão é fazer com que a taxa chegue ao mês ou que o mês chegue na taxa. A recomendação que eu dou, não que tem que ser feito desta forma, mas todas as vezes eu faço de tudo, mais ou menos uns 98% das operações de juros simples, o tempo não, a taxa que é o que vai aparecer na maioria dos exercícios, 98% dos casos, fazer a taxa chegar no tempo. O senhor pode fazer o inverso? Pode fazer o inverso também. Fazer o tempo chegar na taxa. Tá? Mas para ficar uma coisa mais fácil de identificar, porque nos juros compostos a gente vai trabalhar o tempo chegando na taxa. Então, o que eu separo? Eu separo em juros simples a taxa chegando no tempo e em juros compostos o tempo chegando na taxa. Posso inversão. Tá? Posso usar, tanto faz um com o outro, no juros simples pode. Mas eu não recomendo porque vai dar confusão, uma hora fazer a conversão na taxa, a hora fazer a conversão no tempo, então eu sempre procuro fazer a conversão na taxa e não no tempo, tá? Mas se você se sentir seguro do que você está fazendo, não tem problema nenhum, ok? Muito bem. Então, fazendo essa operação aqui, como é uma multiplicação, C vezes I vezes N, C é o capital e a taxa N é o tempo, aqui não tem muito segredo para errar no cálculo. É 1.000 vezes 0,08 vezes 2. Tá? Esse resultado aqui vai dar 160. Não tem segredo. É o mesmo exercício do anterior. E aqui só substituindo na fórmula, 1.000 a capital, 0,8 é o mês e 2 meses é o tempo. Tá? Então, não se preocupem com o número que está aqui do lado. O importante sempre é o que está na unidade. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa estiver em ano, o tempo tem que ser em ano. Se a taxa estiver em dia, o tempo tem que estar em dia. Para a gente poder fazer a conta corretamente, sem... às vezes tem que haver até a conversão dos valores, né? Ou seja, a conversão das taxas. Aqui é o capital. O capital é qualquer valor expresso em moeda disponível em uma determinada época.
Então, a gente tem um exemplo aqui, uma operação financeira rendeu juros, aqui o juros já está sendo dado, de 26 mil, não precisa calcular, aplicada por um ano, então aqui já vai ter uma conversão, e a taxa de 13% ao semestre. Então, a gente sabe que semestre são 6 meses, e se a gente tem aqui um ano, 13% ao semestre, ou seja, tem metade da taxa semestral. Então, para eu fazer ela virar ano, eu vou multiplicar por 2, então a minha taxa passa de 13% para 26%. E aí ele pede para calcular o capital inicial, quanto é o capital inicial, no caso o capital aqui, capital inicial, capital, e o montante da operação. O montante da operação é nada mais que o capital mais os juros. Então, o juros já está aqui, 26 mil, vou achar o capital, a soma desses dois vai me dar a operação de montante. Então, aqui é a mesma informação, só exemplificando, então, 26 mil é o que rendeu de juros, então eu já sei que 26 mil é o meu juros, está aqui, aplicada por um ano, o tempo é 1, a taxa de 13% ao semestre. Bom, por que 0,26? Porque 13% ao semestre, multiplicado por 2, eu vou ter 26% ao ano, dividido por 100, 0,26. Então, é só fazer a operação de continho, de tal forma que eu primeiro preciso resolver a multiplicação. Se eu estiver utilizando a calculadora ou a calculadora do celular, eu apago o resultado, né? Anoto a operação aqui 1 vezes, ou não, I vezes M, que no caso aqui é 0,26, vezes 1, vai dar os meus 0,26. Apago a minha calculadora, digito 26 mil, divido por 0,26 e aí eu chego no resultado. Lembrando que esse pontinho que aparece na calculadora não é o ponto da separação da milhar, como eu havia falado. Esse ponto refere-se a vírgula, ok? Então, o capital aqui, nesse caso, é 100 mil. Se eu fizer essa continha do jeito que eu estou explicando para vocês, ele vai dar 100 mil reais de capital. Se eu quiser saber o montante, eu vou pegar os 100 mil mais os 26, a soma vai me dar o montante. Então, montante é a soma do capital aplicado no início da operação financeira com juros. Muito bem. Aqui nós temos a fórmula do montante. O montante é igual, então, capital mais juros. No exercício anterior, eu calculei o capital, já tinha dado juros. Se eu quisesse saber o montante na operação anterior, vou ter 126 mil reais. Então, o mesmo exercício, com juros de 26 mil, que já foi dado, com uma taxa de 13% ao semestre. Como eu tenho 2 semestres, então passou a 0,26. Tá? Na verdade, passou a 26%, dividido por 100, 0,26. A soma dessas duas variáveis, capital mais juros, me formam o montante. Então, o montante nada mais é que o total. Tá? Esse aqui é só isso. Aí depois nós vamos ter aqui uma outra variável, que é a taxa de juros. Né? A taxa de juros é o percentual que está associado àquela operação. Então, no financiamento vai estar a taxa de juros,
no empréstimo, no cálculo do cartão de crédito, tudo vai ter a taxa de juros associada. A taxa de juros faz parte da operação financeira. Mesmo sendo juros simples, mas ela também faz parte da operação financeira. Tá? Esse AA que vocês estão vendo aqui é uma abreviação de ao ano. Esse AT que vocês estão vendo aqui é a abreviação de ao trimestre. Se fosse mês, é AM. Se for bimestre, é AB. Se for ao mês, ao ano, ao trimestre, ao bimestre. Se for ao semestre, AS, A.S. Enfim, depois aí eu vou passar uma tabelinha para vocês dessas conversões. Então, a taxa de juros tem a mesma forma dos juros, só que aqui eu estou isolando os juros, dividindo por capital vezes N, tá? Então, é só tomar cuidado na hora de fazer a conta, para não fazer a conta direta, que aí pode dar errado. Bom, aqui nós vamos exemplificar sobre um cálculo de taxa. Então, nós temos aí um capital de 5 mil reais, aplicado durante 1 ano e meio, a juros simples. E rendeu, então, R$180 de juros. Vou pegar essas informações e vou descobrir qual que é a taxa. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que aqui, ó, nós temos um tempo de 1 ano e meio. Tá? E a taxa, ele pede mensal. Então, eu não posso me esquecer que eu tenho que pegar o meu 1 ano e meio e transformar em mês, para que quando eu encontrar a taxa fique equivalente ao meu tempo. Então, lá, a taxa eu não sei, tá? O meu juros é o 180, que está sendo colocado aqui, 180. O capital é o 5 mil. E o tempo 18 meses. Por que coloco 18 e não 1,5 ou 1,6, como alguns colocam? Justamente porque a taxa que se pede aqui é uma taxa mensal. Tá? Então, diante de ser uma taxa mensal, por isso que aqui é 18 meses. Tá bom? E aí eu tenho que tomar cuidado só para fazer esta operação. Então, qual é a operação que eu tenho que fazer primeiro? Tenho que fazer isso aqui. Ó. Tenho que multiplicar 5 mil vezes 18. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Vou fazer a conta certa, senão fica errado. Se eu fizer direto, eu vou errar a operação. Não sei se sabe mais do que eu isso aí, né? Dividir por 90 mil. Aí, se eu pegar 180, e dividir por 90 mil, o meu resultado vai ser igual a 0,002. Esse número que eu encontrei é um número decimal. Como eu tenho, e eu havia pedido para vocês
anotarem na última aula, toda vez que eu for encontrar taxa, que é o que está acontecendo aqui, eu preciso encontrar taxa. Eu preciso pegar esse resultado final e multiplicar por 100. Por que eu multiplico por 100? Para ficar em percentual. Então, este valor da taxa vai ficar um resultado de 0, depois de multiplicado por 100, tá? 0,2%. 0,2% ao mês. Se eu quiser saber se essa operação está certa, dá para mim fazer a conta invertida. Eu pego esse 0,0, eu pego esse 0, mas é só para a taxa, tá? 0,2% ao mês, divido por 100, vou usar este número e aplico na fórmula dos juros. Se eu encontrar os juros de R$180, é porque esta operação está certa. Tá? Então não pode esquecer, não dá para fazer a continha direto. 180 dividido por 5.000 vezes 18. Primeiro eu tenho que fazer 5.000 vezes 18, que vai dar uns 90.000. Apago na calculadora do celular ou da uma operação normal, uma calculadora normal. Digito 180 e divido pelo resultado que eu encontrei. Aí eu vou encontrar, então, 0,02. 0,002. Que multiplicado por 100 vai me dar os 0,2%. Ok? Vou para o outro agora. Então, aqui eu deixo explicadinho como faz aquela operação que eu fiz rabiscado. Primeiro, resolver a operação de multiplicação, que é exatamente 5.000 vezes 18. Primeiro, fazer esta parte. Utilizar o 180 e dividir pelo resultado desta operação. Ao encontrar o resultado, a taxa está em forma decimal, que é o 0,002. Para que fique em percentual, é necessário, no resultado final, multiplicar por 100. Aí vai ficar com 0,2% ao mês. É a mesma coisa que eu fiz anterior, que aqui está explicando. Bom, aqui, deixa eu ver se eu tenho essa. Aqui faltou o enunciado. O enunciado está aqui. Qual o tempo em que o capital de 628 mil, então já está informando que o capital é de 628 mil, a taxa de 12% ao ano, renderá a quantia de 346,656 de juros. Tá? Então, aqui é só substituir. A outra fórmula do tempo é essa que vocês estão vendo aqui. N é igual a J dividido por capital vezes I. Essa fórmula ela é a mesma da anterior, lá do início, só que aqui está isolando a variável N para encontrar o tempo. Tá? Bom, aí nós temos, então, os juros de 346, o capital e a taxa. A taxa aqui também não preciso me preocupar, porque eu vou encontrar o tempo. Então é só pegar a taxa e dividir por 12. Dividir por 100, 0,12. Faço mesmo com a mesma continha anterior, tá? 628 vezes 0,12. Do resultado, apago, digito na calculadora do celular ou da calculadora normal, 346.656, e divido pelo resultado desta operação. O resultado que der é o tempo que eu estou procurando. Aqui a mesma explicação
eu dei no anterior. Resolver a operação de multiplicação, 628 vezes 0,12. Taxa esta na forma decimal. Taxa está na forma decimal. Dividir o J, 346, pelo resultado da multiplicação, que no caso aqui é 75.360. O resultado será 4,6 anos, que é o tempo que nós estamos procurando. E aqui é só um resumo de todas as fórmulas que nós trabalhamos. Tá? A inicial e aqui traz todo o trabalho de explicação de juros simples. Essa primeira aqui, J igual a I vezes M. A do capital é a mesma, só que está isolando a variável C. O montante é o capital mais os juros. A taxa I, o que está isolando é o I. E o tempo que está isolando é o tempo, mas é igual à primeira forma. Tá? Então, aqui é só um resumo. E aí, diante disso, na semana que vem, nas aulas da semana que vem, a gente começa a fazer as atividades de exercício. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Aí eu vou disponibilizar esse material para vocês, já até vou salvar aqui. Vou anexar lá no site. E aí na semana que vem a gente começa a fazer as atividades de exercício. Porque se eu colocar lá, eu sei que vocês vão fazer e eu não quero que vocês façam nada fora dos dias das nossas aulas, porque a gente sabe aí da carga de demanda de atividades que está tendo aí por parte dos professores perante todas as solicitações que estão tendo aí. Então, por isso que eu estou segurando para estar passando informação adicional aí para vocês fazerem, pegarem no final de semana, essas coisas tudo. Bom, não vou disponibilizar exercício. Na aula da semana que vem, aí eu acabo disponibilizando. Pergunta? Salvando aqui, já vou colocar lá no site. Depois, se alguém tiver alguma curiosidade ou quiser fazer alguma anotação, alguma coisa. E aí, na semana que vem, a gente começa a fazer os exercícios. Os exercícios são menores, pelo menos agora nessa primeira etapa, onde vai ter mais fórmula e exercício, hora para calcular capital, hora para calcular montante, hora para calcular juros, hora para calcular taxa. Não vai ser muito diferente disso. Tá? Onde vai um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de trabalho é quando a gente passar para juros compostos, que as fórmulas são um pouco mais extensas. Mas também não é nada de bicho de sete cabeças, não. Vocês vão conseguir fazer da melhor forma possível, mesmo sendo à distância, não tem problema nenhum. Eu acho que está até mais fácil do que o primeiro conteúdo que eu havia passado para vocês. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho vocês podem entrar lá e eu já vai estar pronto.
Se não tiver nenhuma pergunta, eu estou encerrando. Não precisa se preocupar de fazer atividade de final de semana, não. Tá? Tá bom, então, gente. Tenha uma boa tarde e até segunda. Ah, tá, professor.